Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 21 de dezembro. A Câmara dos Deputados retomou nesta tarde a votação da PEC de transição. Primeiro, os deputados vão analisar um último destaque feito ao relatório do deputado Elmar Nascimento, para só então votar a proposta em segundo turno e poder encaminhá-la ao Senado. Destaque é o nome dado aos trechos votados separadamente em relação ao chamado texto base em um projeto. A PEC mantém o valor de expansão do teto de gastos em 145 bilhões de reais, conforme aprovado no Senado. O prazo de vigência desta regra extraordinária, porém, foi reduzido de 2 para 1 ano. Uma forte explosão destruiu um restaurante inaugurado recentemente e outros imóveis em Teresina, no Piauí. Ao menos uma pessoa ficou ferida. A explosão aconteceu por volta das 6h30 da manhã, no restaurante localizado no bairro de Fátima, na zona leste de Teresina. Às 8 da manhã, as chamas ainda atingiam o local. O restaurante ficou completamente destruído. Um vigilante que trabalhava no local ficou ferido na explosão. Os bombeiros realizaram os primeiros socorros e informaram que ele foi levado para o Hospital de Urgências de Teresina com queimaduras de 1º grau no corpo e desorientado. Segundo informou a equipe médica, a vítima apresenta queimaduras na face, tórax e mão. Outro funcionário estava no local, mas não se machucou. Os populares informaram que havia forte cheiro de gás no local, mas o Corpo de Bombeiros ainda não confirmou a causa do incidente. Ainda de acordo com a corporação, não há risco de uma nova explosão. O restaurante do lado também tiveram suas estruturas afetadas. Moradores da região se assustaram com um forte impacto e com o barulho alto da explosão. Há relatos de pessoas que sentiram o chão tremer. Segundo bombeiros, o deslocamento de ar da explosão atingiu imóveis a 4 quarteirões de distância, cerca de 100 metros. Vidros ficaram quebrados, telhados destruídos e paredes foram atingidas pelos destroços da explosão. Engenheiros devem avaliar todos os imóveis do entorno. O principal temor é de desabamento de outros imóveis. O verão começou hoje e as fortes chuvas já causaram muitos prejuízos em diferentes estados. Algumas cidades decretaram situação de emergência e muitas famílias tiveram que deixar suas casas. No Espírito Santo, 3 barragens se romperam em Jaguaré, na região norte. 10 famílias foram retiradas de casa devido ao risco de rompimento de outras 2 represas. De acordo com a Prefeitura de Jaguaré, as barragens que se romperam ficam em propriedades particulares na zona rural do município, sendo 2 na localidade de São João do Chivado e uma no córrego das Abóboras. Ainda de acordo com a Defesa Civil, as 2 represas em nível crítico estão em Córrego do Mosquito e em São João do Chivado. Segundo a Defesa Civil do município, as famílias que precisaram ser retiradas de casa moravam na região próxima à barragem de Água Limpa, em que o volume ultrapassou 8 metros. A situação é de emergência e as barragens continuam sendo monitoradas. Já em Santa Catarina, a chuva também causou danos na praia alargada de Balneário Camboriú, no litoral norte. O município entrou em situação de emergência porque vários bairros na cidade ficaram alagados. A chuva forte atinge ainda Santa Catarina, neste momento em que a rede hoteleira está lotada para o final de semana do Natal. A cidade registrou alagamentos em vários bairros, como o das Nações e no centro. Na praia central, valetas foram abertas pela água. A Defesa Civil de Balneário Camboriú afirmou que os principais estragos foram deslizamentos, alagamentos e quedas de árvores. Foram pelo menos 15 registros de deslizamentos, houve quedas de paredes e muros, além de rachaduras em casas. No Rio de Janeiro, uma cratera se abriu no meio de uma rua no bairro Morro São Jorge, em Macaé, no norte do estado, após chuva intensa. Um vídeo feito por moradores mostra que a rua foi dividida ao meio e alguns carros ficaram pendurados na beira da cratera. A rua Abílio Correia Borges recebia obras de drenagem e cedeu com as fortes chuvas na madrugada desta terça-feira. Choveu na localidade, em média, 108 milímetros por 4 horas.
A chuva levou todo o material de forragem, que é um assentamento usado antes da pavimentação. Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 74 anos, o ator Pedro Paulo Rangel. O artista estava internado para tratar um problema no pulmão. A causa da morte ainda não foi divulgada. Desde o dia 30 de novembro, Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, estava internado no CTI da Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio, para tratar uma doença pulmonar obstrutiva crônica resultante do quadro de efizema pulmonar. Apesar do avanço da recuperação, a equipe médica ainda considerava o estado de Pedro Paulo Rangel como delicado. Nascido no Rio de Janeiro em 29 de junho de 1948, Pedro Paulo Marques Rangel era morador do Rio Comprido, na zona norte da cidade. Foi quando, aos 11 anos, teve seu primeiro contato com teatro. Não teve dúvidas, queria ser ator. Foi nessa época que escreveu uma peça para que pudesse atuar, Quando os Pais Entram de Férias. Mais tarde conheceu o ator Marco Nanini, com quem estudaria no Conservatório Nacional de Teatro, atual Escola de Teatro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Na TV Tupi, ele fez o primeiro trabalho na televisão. Também atuou em alguns filmes e programas humorísticos. Os protestos contra a nova presidente peruana e o parlamento têm sido intensos no Peru. As regiões andinas foram as mais ativas nas manifestações após a demissão de Pedro Castillo. A repressão das manifestações provocou 25 mortes e deixou mais de 650 feridos. Manifestações são recorrentes na Praça de Armas de Cusco, a antiga capital do Império Inca. As regiões andinas do Peru são as mais ativas nos protestos que abalam o país desde a destituição do presidente Pedro Castillo. Os protestos pedem a dissolução do Congresso e a renúncia da nova chefe de Estado, Dina Boluarte. Ela foi vice-presidente do governo Castillo e é considerada pelos manifestantes uma traidora. Salió cansado de todo este abuso a hacer protestas a las calles para hacer... O povo cansou de todo esse abuso e protesta nas ruas para ser ouvido. No Congresso, nos tratam como terroristas. Somos o povo, gente séria, gente trabalhadora, gente que mantém a capital. Gente trabajadora, gente que mantém o capital. No dia 7 de dezembro, diante da terceira tentativa dos deputados de iniciar um julgamento político, Pedro Castillo tentou dissolver o parlamento e governar por decreto. Ele acabou sofrendo um impeachment. Castillo, um professor da região rural de esquerda e origem humilde, foi detido quando tentava obter refúgio na Embaixada do México. Sua eleição como presidente em 2021 refletiu a oposição das províncias indígenas com Lima e suas elites. Um dia depois dos enfermeiros entrarem em greve por melhores salários e condições de trabalho, os funcionários do serviço de ambulâncias do Reino Unido também começaram uma paralisação. O movimento de protesto social aumenta no país diante da inflação acima de 10% e das crescentes tensões com o governo conservador, que se recusa a negociar melhorias salariais. O mal-estar atinge vários setores, enfermeiros, ferroviários, alfândega e correios, mas a greve das ambulâncias coloca uma pressão especial sobre o governo, em razão dos riscos que representa para as pessoas que precisam de cuidados urgentes. Quase 750 militares receberam treinamento para substituir os trabalhadores das ambulâncias. A greve ocorre um dia depois da mobilização dos enfermeiros, que já tinham decretado uma paralisação na semana passada. Esta foi a primeira greve da categoria em 100 anos de existência do sindicato, o que se tornou um símbolo do aumento do custo de vida. E por enquanto é isso, essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Eu volto no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva. Até lá.